Estamos de volta com o nosso programa Movimento Contrário, com o tema, né, a caridade segundo Madre Teresa de Calcutá. E para isso nós estamos aqui com as nossas entrevistadas, que é a Inayá Fontes e a Mara Vanza. Inayá, como que foi para você esse chamado? Como é que você descobriu as freiras, né, de Madre Teresa? Foi uma coisa muito interessante, através da Fátima, que hoje é uma figura atuante no PCJ, ela me convidou. E eu então atendi esse chamado. E é uma coisa, Silvestre, é um trabalho tão apaixonante, porque cada vez que você vai lá, você dá um pouco de si, você dá o amor, e sem espera de uma retribuição, mas só de olhar aquelas pessoas necessitadas que precisam um pouco de carinho, uma palavra, e sem falar nas irmãzinhas, que quando a gente chega para fazer o trabalho, aí é uma coisa assim, a alegria que ela nos recebe, é um amor tão grande. E aí eu fui atender nesse chamado, e gostei, e estou lá há mais de 10 anos, faz parte da minha vida. E Nayá, então esse trabalho voluntário é uma oportunidade para se experimentar o valor e o poder do carinho, do amor, da generosidade, do servir. Eu só tenho que agradecer. Primeiro a minha amiga Fátima, que me fez esse convite, e depois por estar lá. Que bom. E porque você... é um crescimento muito grande, Silvestre. Você aprende muito com aquelas irmãzinhas e com as pessoas. Isso, aprende com a vida delas também. Aprende o amor. E outra coisa também muito interessante, nós temos que rezar. Através da oração, que o nosso coração é purificado. Então, você, com a oração, você se alimenta. Então, sempre que eu chego, eu vou ao Santíssimo pedindo força. Quando eu saio também, pedindo força e agradecendo pelas coisas maravilhosas que a gente recebe através de Deus. E por que não dar um pouquinho dessas coisas? Com certeza. Né? E você, além das freiras, né, ajudando a elas, você também ajuda no PCJ, nos coquetéis beneficentes que nós temos, né? Parece que uma coisa complementa a outra para você. Uma coisa, então a gente arranja tempinho para tudo. E outra coisa, o que aparece hoje, por exemplo, nós temos que fazer o nosso trabalho hoje e não deixar para amanhã. Então, se aparece uma coisa do PCJ, nós conciliamos o PCJ com as irmãs de Calcutá. Dá para conciliar? Dá para conciliar tudo sem problema Que nenhum. bom, que bom. Porque a gente faz isso com muito amor. Isso é importante, né? E os dois trabalhos, né? Tanto no carisma das freiras lá da Madre Teresa de Calcutá, quanto o carisma do PCJ, é um carisma de serviço ao pobre, né? Ao excluído, ao rejeitado. Então, quer dizer, você faz um trabalho voluntário, né? Em duas instituições, podemos dizer assim, né? Com esse espírito mesmo de acolher aquele que está sendo excluído, né? Está pobre de espírito, pobre de material. É um ensinamento muito grande. Que bom, gente. que bom, que bom. É uma escola. Eu acredito. Escola de vida, então, né? Escola de vida. Que bom. Então, e eu só tenho que agradecer. Que bom. Então, você estudou em várias instituições, se formou, mas hoje a sua escola, ela ultrapassou os muros da instituição, né? A sua escola hoje, ela é existencial. Então, deve estar te fazendo uma pessoa cada vez melhor. Melhor. Isso é importante. E com isso a gente aprende a olhar as pessoas por outro lado, né? Tem que ser mais paciente. E a obediência também, que é uma coisa muito importante. Então muda até a visão que você tem pelas pessoas. O trabalho voluntário, de caridade. Muda muito. Que bom. Mara, são quantas freiras que estão aqui em Vitória? Atualmente a casa tem 8 freiras. Uma portuguesa, uma indiana, uma brasileira, 3 africanas e 2 argentinas. Mas cada uma de um país, isso não dá uma diferença cultural, um conflito entre elas? Como é que é isso? Eu acredito que é na diversidade que a gente apura a vida, né? Então, primeiro que culturalmente você tem uma experiência de
de conviver com pessoas. Elas entre si falam em inglês, que é a língua oficial da congregação, porque como elas se juntam de várias partes do mundo, o inglês é a língua oficial delas. E quando elas chegam aqui, muitas vezes elas não sabem nem pedir um copo de água. Então elas chegam sem saber falar nem o elementar. Isso, mas cada uma vem com seu padrão de comportamento relacionado à sua cultura, né? De onde nasceu, de onde viveu. Isso não seria um desafio também para elas se santificarem, né? E se trabalharem? Nossa, é o grande desafio da obediência que Nayá falou, né? Na obediência. Então, por isso é que tudo tem... Na vida a gente tem que ter regra, né Silvestre? Claro, claro. Então, elas vivem dentro daquele estatuto, de todo daquele caminho que Madre Teresa traçou para elas. Aquilo é vivido como se Madre Teresa estivesse aqui, hoje, orientando cada atitude das freiras. Elas são muito... você olha para a face de uma é negra, outra é branca, e elas têm o mesmo semblante. Isso, e todos esses traços que a Madre Teresa deixou, tanto para as freiras, quanto para as pessoas que lá recebem ajuda, colaboração, quanto para vocês que são voluntárias também, participam desse projeto, provém de inspirações feitas, né, que acreditamos, né, feitas por Deus, né, através dela que ela deixou, né, para nós. Vamos assistir um vídeo que nos traz algumas frases, pelo menos, dela? Com certeza. Que frases fortes, né? Importantes e de vida. Fortes e verdadeiras. Porque às vezes a gente vai pela filosofia, que frase bonita, mas o que Madre Teresa traduziu, o que ela diz o pensamento dela é traduzido em gesto. E a gente consegue aplicar na vida. Ela tem uma frase dela que ela fala sobre que o amor não divide, o amor dilata. E a gente experimenta isso. Um dia eu cheguei até, falei para uma freira e falei para ela: irmã, agora eu vou ter que dividir o meu tempo porque eu agora tenho uma neta, então agora eu vou ter que dividir o tempo entre minha neta e a criança que eu cuido, que eu venho aqui cuidar. Ela falou: a senhora não tem que dividir o tempo, a senhora tem que aumentar o coração. Tem que colocar, o coração vai ter que crescer para caber mais um. E eu saí dali certa disso daí. O meu coração não estaria dividido. O meu coração estava tendo que aumentar a capacidade de amar.
Então, essas inspirações deixadas por Madre Teresa através da fala, né, do que ela deixou escrito e das atitudes delas, isso faz produzir uma mudança de pensamento, como a Inaya falou, de visão de pessoa, de ser humano e também de atitudes, como você está trazendo, né? Parece que se torna uma filosofia de vida também. Isso é muito importante. Prática de vida. Se eu tivesse... Mais do que filosofia, é importante. Filosofia. Uma prática, é uma oportunidade de É uma exercício. prática de vida que traz um sentido novo para a vida, vocês consideram isso? Traz um gás para viver? A vida se torna melhor nesse sentido? Se torna. Mas mesmo no mundo contemporâneo, capitalista, consumista, onde a gente está tão agarrado, né, às coisas do dia a dia, é possível isso acontecer? Dentro da humanidade da gente, os conflitos eles vão sendo reduzidos, né? Você vai tendo mais flexibilidade, mais vontade de acha que é possível dividir. Então, porque é mais uma aceitação, eu diria. Então é um chamado mesmo, né? É um chamado, o chamado do chamado, como Madre Teresa disse, né? E que nos cabe dar o sim nesses desafios, não é verdade? Que bom que vocês estiveram aqui conosco. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Eu queria só falar uma palavrinha, não sei se... Claro. Que antes da beatificação da Madre Teresa, Dom Paulo II, ele dizia, a Madre Teresa era uma pessoa curvada, miúda, mas com uma energia inesgotável para poder atender o seu chamado e os pobres dos mais pobres. Então parece que existiu algo antagônico, uma mulher simples, fraca fisicamente e com uma grande força interior e que levava ela a fazer tudo isso. E essa força existe dentro de todos nós, né? Esse fazer, ser solidário, a gente não pode deixar para amanhã. Então quem está nos assistindo também pode seguir também essa inspiração, se envolver nela, porque também tem essa força dentro de si. Todos nós temos e não podemos deixar para amanhã. Muito obrigado, Mara, por vocês ter vindo, aceitado o nosso convite. Se você quiser deixar alguma mensagem... É esse convite, né? De que ninguém perca, ninguém deixe para amanhã, que ninguém espere a aposentadoria, que ninguém espere o filho crescer ou pagar a casa para poder arranjar um tempinho para servir. Para poder usufruir dessa alegria que vocês duas irradiam para nós através, né, desse trabalho voluntário. E a gente sabe do Silêncio, né, que faz parte dessa congregação, dar algum número de telefone ou número de conta para doação? A Casa das Irmãs fica no bairro Gurijica, que é de fácil acesso. Ali tem a Leitão da Silva, tem o supermercado Carone. Após o supermercado, entrou à esquerda, no bairro Gurijica. Todo mundo sabe onde é a Casa das Irmãs. Que bom, que bom. Inaya, muito obrigado também por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço por essa oportunidade. Que bom, que bom. Mais uma vez eu quero também agradecer à Câmara Municipal de Vitória, né, pela comenda Padre Afonso Pastore, né, que ofereceu a nossa PCJ, pelo trabalho de voluntariado aí, né, aos dependentes químicos. E o nosso programa realmente chegou ao fim. E se você quiser nos enviar algum e-mail, né, colocando sugestões de temas de programas ou fazendo alguma pergunta sobre dependência química, nosso e-mail é programa movimentocontrário@tvambiental.com.br. Eu aguardo você no próximo programa com o Movimento Contrário. Até lá.